Olá! Havia uma jovem que ia fazer um caminho de terra muito acidentado e estava a chover torrencialmente. E, portanto, a jovem estava com muita dificuldade em movimentar-se e não conseguia atravessar a estrada, porque a chuva era tanta e a lama era tanta que ela tinha mesmo muita dificuldade em alcançar o outro lado. E nisto vinham a passar dois monges e um deles, sem dizer uma palavra, parou, ajudou a jovem pegando ao colo e colocou-a no outro lado da estrada. O segundo monge observou, manteve-se em silêncio e assim continuaram durante 4 horas de caminho, em silêncio absoluto. E ao fim destas 4 horas, o segundo monge diz para o primeiro monge, o que pegou na jovem: tu não devias ter feito aquilo que tu fizeste, porque nós, monges, não devemos sequer tocar numa mulher. E o primeiro monge, sabiamente e tranquilamente, diz para o segundo: tu ainda, ao fim de 4 horas, tu ainda estás a carregar esta jovem? É que eu já a larguei há 4 horas atrás. Portanto, eu adoro esta história porque ela ilustra muito bem o que nós fazemos com o nosso passado, não é? Nós escolhemos agarrar e passar todo esse tempo a pensar e a reviver esses momentos do nosso passado, não é? E nós habituamos a isto quando podíamos fazer como este monge, pousar e avançar e ir ali, naquele caminho, naquele presente e não irmos agarrados ao que foi, ao que passou, não é? Portanto, este segundo monge ficou preso ao que aconteceu, nem sequer apreciou a caminhada, não esteve presente na sua caminhada, porque ele ia a pensar naquilo que, segundo a perspectiva dele, está errado, não é? Bom, dá muito que pensar esta história, eu acho maravilhosa. E eu venho hoje então dizer-lhe que, ao escolher de uma forma consciente deixar o passado para trás, aceitar aquilo que não pode mudar, aceitar que terminou e procurar dar-lhe um novo significado, procurar reinventar-se a partir daqui com aquilo que tem, apreciar aquilo que tem, ao fazer isso você vai tornar-se uma pessoa imparável. Não há nada que o deite abaixo, não há nada que o impeça de criar essa vida que quer criar, não é? E que merece. Portanto, deixe-te tomar o tempo por garantido, deixe de pensar em tudo como algo pessoal que lhe aconteceu. Não queira ser uma vítima e não ligue ao que os outros pensam. O que os outros pensam realmente não é importante. A opinião que você tem de si, a opinião que tem e os desejos que tem para si, isso sim é importante, está bem? Porque opiniões toda a gente as tem. Você deve realmente guiar-se pelo que quer, pelo presente e pelo seu coração, pela sua intuição. Aprenda a ouvir-se e a não agarrar estes momentos para levá-los consigo para todo o lado, está bem? Foi, passou, acabou, vamos seguir em frente, está bem? Não queira ser uma pessoa perfeita, aceite que vai falhar, aceite que algumas coisas não vão correr como você quer e aprenda com isso, não se castigue, aprenda, ok? Portanto, vamos fazer como o primeiro monge que agiu segundo o seu coração e que realmente não se deixou impressionar ou
ou derrubar pela opinião do outro monge, não é? E não ficou agarrado àquele momento. Portanto, pense na sua vida como se fosse a sua casa, por exemplo. Você, quando está em casa, só pode estar num quarto de cada vez, não é? Então, se você está neste quarto e você, vamos supor, que tem um interruptor que só pode ligar a luz num destes quartos, um de cada vez, ok? E você está aqui. E você, com o tal interruptor, só pode acender uma luz, um quarto, ok? Só pode iluminar um quarto. Então, você está aqui, mas quantas vezes você decide iluminar este quarto e você fica aqui às escuras, não é? Às apalpadelas, fica aqui... você tem mais dificuldade em movimentar-se porque você não vê, não é? Você não consegue identificar os obstáculos, onde é que eles estão, para poder desviar-se deles ou para poder contorná-los. Você não pode identificar as coisas de que necessita porque você não vê, não é? Você vai ao acaso. E depois, quando você já está no pico da sua frustração, no pico da sua ansiedade, quando já está farto de não ver, você decide mudar a estratégia, apaga a luz e acende a luz do outro quarto. E você continua aqui, às apalpadelas, a dar pontapés em todo o lado e caneladas porque você não vê. Continua aqui a aumentar a sua frustração, a sua raiva, e o seu sentimento de não poder controlar, de andar aqui à deriva, não é? E quantas vezes, quando você atinge esse pico de ansiedade e esse descontrole, você não começa a agir como uma luz de pisca-pisca, não é? Ora acende aqui, ora acende ali, ora acende aqui, ora acende ali e nada se resolve, porque na realidade você continua aqui e você continua às escuras, não é? Ok? É exatamente assim que nós vamos funcionando na nossa vida. Nós podemos acender o botãozinho, iluminar o botãozinho do momento em que estamos, porque é aqui que nós estamos a viver, nós não temos outro sítio nem outro tempo para viver, e nós continuamos a insistir a acender as luzinhas do passado, a luzinha do futuro, a luzinha do passado, a luzinha do futuro, e nós nunca estamos aqui, porque continuamos como o tal monge, agarrados àquelas ideias que já foram, àqueles acontecimentos que já foram, e nós estamos realmente atentos à nossa caminhada, não é? Então é isso, pense de uma forma muito consciente. Hoje mesmo, pense naquilo que você tem que deixar ir, ok? Não procure justificações, não procure... não se agarre a culpas, não se agarre a vitimismos. Comece a pensar hoje o que é que você quer deixar ir, ok? Aceite que acabou, aceite que quer tornar-se uma pessoa absolutamente imparável, uma pessoa que controla a sua vida. Portanto, vai ter altos e baixos? Vai. E cada vez que for abaixo, vai perceber que já evoluiu um bocadinho e, portanto, já tem outras capacidades para lidar com o que quer que se atravesse no seu caminho, está bem? Faça isso, pense conscientemente qual é o quartinho que você quer iluminar hoje e daqui em diante, ok? Faça escolhas felizes, muito obrigada e até breve. Tchau, tchau.